Sejam bem-vindos ao celeiro da Patriarcal, onde se assinala hoje o lançamento do catálogo alusivo à exposição Cheias de 67, patente neste edifício até 5 de abril. Iremos agora passar à apresentação e constituição do painel que se encontra aqui à minha esquerda e que fará a apresentação deste catálogo. Começo então pelo moderador desta sessão e o curador desta exposição, o Dr. Joaquim Letria. De seguida, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita. O Dr. António Garcia Pereira, advogado e professor universitário. O seu testemunho está presente também neste catálogo, enquanto aluno naquela altura. E, por fim, a técnica superior do Museu Municipal de Vila Franca de Xira e também assistente de curadoria nesta exposição, a doutora Idalina Mesquita. Apresentado agora o painel, vou passar a palavra ao moderador e curador desta exposição, o Dr. Joaquim Letria, que irá conduzir a sessão e irá fazer a apresentação deste catálogo. Em nome do município, eu agradeço a presença de todos e desejo-vos uma ótima sessão. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado por terem vindo, por estarem presentes, por nos darem o vosso tempo e o vosso interesse por esta exposição. Hoje apresentamos um ato muito informal e muito simples para apresentar um catálogo que devia ser aquilo que as pessoas usam para seguir e aprofundar e irem acompanhando aquilo que vem numa exposição, mas que neste caso ainda resta um mês para este catálogo ter prazo de validade. Não se fará isso, mas fará outra coisa mais importante, que é reter a memória do que foram as cheias de 67 e também do que é ainda esta exposição. Não consigo falar desta exposição sem dizer uma coisa. Esta exposição deve-se, na minha opinião, e exclusivamente tanto quanto eu pude ver, à vontade e ao empenho do Dr. Alberto Mesquita, Presidente da Câmara de Vila Franca. E estou à vontade por uma coisa espantosa que não deixo também de referir aqui, e que eu suponho que é muito raro em Portugal. É muito raro ainda mais na política, em particular, e se calhar em muitos municípios. O Dr. Alberto Mesquita convidou-me para ter este papel de curador desta exposição, sem me conhecer. E eu vim falar com ele sem o conhecer. Falámos não muito tempo, na presença de uma mulher que foi muito importante também ao longo do tempo que foi a criação da ideia e do conceito desta exposição, que é a doutora Manuela Ralha, que está aqui, vereadora da Cultura, e falámos o suficiente para dizer que sim, senhor. Uma vez, falámos duas vezes quando foi a inauguração desta exposição. E hoje é a terceira vez que eu tenho o prazer de falar com o Sr. Presidente. O que mostra que confiou, não criticou e, pelos vistos, agora também não me castiga por algum deslize que eu terei cometido eventualmente na concepção desta exposição. Fico muito contente por isso, porque é muito difícil hoje, em Portugal, cada vez é mais difícil trabalhar com alguma liberdade e dar espaço aos outros para mostrarem aquilo que são capazes. Depois, temos aqui, não só neste painel, este painel tem uma vantagem, que as pessoas normalmente quando vêm a estas sessões dizem na mesa estavam, hoje não há mesa, levaram a mesa, roubaram a mesa, não sei da mesa, portanto não há mesa. Nós falamos todos aqui, mas há com certeza aí desse lado, não é desse lado da mesa, mas é desse lado, há de haver gente certamente com depoimentos também interessantes
e com a sua participação também neste catálogo. Não é por acaso que está aqui o Dr. António Garcia Pereira. Ele foi um homem que no 6º ano, na altura, no 6º ano do Liceu Camões, andou a ajudar as vítimas e os sobreviventes das cheias de 67. Teve um papel muito ativo, como nós todos sabemos que a juventude universitária nessa altura teve. Está aqui outro homem que teve uma importância também decisiva e que na altura era presidente da JUC, que é o Dr. Pedro Roseta. Nessa altura ele próprio também, e a JUC foi muito importante no arranque daquilo que foi o movimento depois das associações de estudantes e principalmente também a associação do Instituto Superior Técnico, que serviu de base e que muito teve a ver com tudo o que era a organização e a logística do apoio dado voluntariamente pelos estudantes portugueses a esta tragédia. Eu não vos vou demorar mais. Isto é só para apresentar um catálogo. Eu estou aqui, tenho muito prazer em estar presente deste lado da mesa. E dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, por favor. Ainda que seja, eu penso que estou a tratar mal o protocolo. O Sr. Presidente deveria ser o último a falar. Mas eu acho que fica bem ele desejar alguma coisa. Portanto, Sr. Presidente, por favor. Hoje é daqueles dias que nos preenchem enquanto pessoa, não tanto como Presidente da Câmara. Mas obviamente que se não tivesse a função que tenho, provavelmente nunca tinha tido o privilégio de o conhecer pessoalmente, como aliás referiu. E por isso este trajeto foi um trajeto que fizemos consigo, com muito gosto. E o que aconteceu foi que eu tomei conhecimento, aliás, antes disso, numa reunião de Câmara, falou-se sobre as cheias de 67. E aquilo que eu me comprometi perante toda a variação é que iríamos fazer uma grande exposição. Mas tinha que ser uma exposição que não podia ser feita a correr, tinha que ser uma exposição com uma investigação cuidada, e tinha que granjear vontades e pessoas que nos pudessem ajudar neste trabalho. E estava eu a ver uma reportagem sobre as cheias de 67 e deparei-me com um documentário onde o Joaquim Letria aparecia como o primeiro repórter que chegou até Vila Franca de Xira, mais em particular nas quintas. E então eu disse-me, arranjem-me um contacto do Joaquim Letria para eu fazer este convite. Um pouco receoso, porque não tinha a certeza de nada, mas o Joaquim Letria muito generosamente veio ter connosco. E foi feito. E isto aconteceu assim, desta forma singela, mas, de facto, esta exposição só podia ter um curador. E esse curador era o Joaquim Letria. E nós, todos, estamos muito agradecidos do facto e muito honrados por ter aceito este desafio. Muito obrigado, no fundo do coração. E de maneira que aquilo que disse de mim... Aquilo que disse de mim não foi mais que aquilo que eu devia ter feito. Era encontrar a pessoa certa para nos ajudar a fazer esta exposição. E naturalmente que houve ajuda de muitas pessoas, nomeadamente os técnicos da Câmara Municipal, da equipa da senhora vereadora Manuela Ralha, que teve uma importância também muito grande neste projeto.
E aqui não posso deixar de enaltecer todos os serviços da Câmara Municipal que estiveram muito envolvidos para termos aqui uma exposição grandiosa. Queria aproveitar para saudar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, bem assim como os senhores Presidentes da União Centro de Freguesias. Isto é muito, desde que há uniões, temos de estar sempre a rever, a ver se isto acabava, voltávamos ao mês, logo veremos. O Sr. Presidente da União de Freguesia de Castanheira, do Ribatejo e Cachoeiras, e ainda mais difícil, o Sr. Presidente da União de Freguesias, Alhandra, São João de Montes e Calhandriz. Vejam lá, isto só para nos recordarmos de tudo isto não é simples. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, a Sra. Vereadora também Helena Jesus, cumprimentar os demais autarcas presentes, naturalmente também um cumprimento à representante do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, obrigado também por estar por aqui, também um cumprimento muito particular às Forças de Segurança, à PSP e à GNR que estão aqui também hoje connosco, e ao fim e ao cabo cumprimentar também o António Garcia Pereira, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu já não, desde abril de 74 até os nossos dias, nós nos fomos vendo o trajeto político, e aquilo que eu lhe posso dizer é que, num determinado contexto, tive algumas afinidades próximas. Pois a vida vai se encarregando de irmos para outro, mas foi muito engraçado. Foi muito interessante, posso lhe dizer, e não tinha tido a oportunidade de dizer pessoalmente, e agora diz perante testemunhas. Foram momentos muito interessantes, 74, 75, 76, muito interessantes. Depois um dia, se tivermos a oportunidade, almoçamos aí e eu conto-lhes umas histórias interessantíssimas. Faz parte do nosso património, e que não devemos de modo nenhum renegar, porque nos preencheu e fez-nos pessoas certamente melhores. A Idalina Mesquita não é minha prima, foi uma coincidência, mas é uma pessoa fantástica naquilo que são os projetos que lhe são entregues e que, com a sua equipa, desenvolve um trabalho excelente. Idalina, mais uma vez, o nosso obrigado por esta entrega, esta determinação, este querer, e isso só é possível pela paixão daquilo que se faz. De modo que este compromisso foi assumido, foi honrado, e está aqui uma exposição que já foi visitada por mais de 7.000 pessoas, diz aqui a minha cábula, 7.042 pessoas. De facto, isso só demonstra que esta exposição podia ficar cá o ano inteiro. Infelizmente, este espaço é um espaço onde nós fazemos continuamente muitas exposições, muitas atividades culturais. De modo que esta exposição vai ser fotografada criteriosamente e para ser vista online por quem quiser, pelos investigadores, pelos estudantes, por todos que queiram. Esta exposição vai ser transformada numa exposição itinerante, onde vamos levar às escolas que nos pedirem e também a todas as freguesias do nosso concelho. E de modo que, para terminar, depois para passar aqui a palavra aos demais, depois, se me permitir, ainda irei dizer mais qualquer coisa, se assim eu entender e se for oportuno, dizer que também uma referência ao nosso serviço do museu, serviço educativo, que tem trazido os nossos jovens, os nossos meninos, os nossos alunos até esta exposição, porque é muito importante. E esta exposição tem dois fatores essenciais. O primeiro, para homenagear todas as vítimas e aqueles que também sobreviveram e que ainda hoje ainda recordam com peso, com o sacrifício que foi aquele tempo, e que
deram o seu testemunho, pessoas das Quintas, sobretudo, de Alverca, da Alhandra, em que nós agradecemos também esse mesmo testemunho, e, portanto, homenagear e honrar, de facto, todas aquelas pessoas que perderam a vida em 1967. Mas também, e sobretudo para as nossas crianças e para os nossos alunos, através desta exposição, saberem o que era o Portugal daquele tempo. Perceberem que a democracia e a liberdade que hoje temos nem sempre foi assim. E que tínhamos um Portugal muito negro, um Portugal que não soube, de facto, ter as condições e, sobretudo, se não fosse o Joaquim Letria, nós não tínhamos a consciência da dimensão, e de outros repórteres, naturalmente, e jornalistas de então, não tínhamos a noção da dimensão da tragédia, porque tudo foi abafado, foi censurado, e, portanto, era um Portugal que vale a pena recordar para não voltarmos a um Portugal que nós não queremos, e por isso mesmo é que fizemos o 25 de Abril. E é bom e importante que os nossos alunos venham até aqui e, perante esta exposição, meditem e façam uma reflexão que eles próprios têm que lutar para que a democracia e a liberdade que hoje temos têm que ser garantidas e que nada é adquirido. E por agora aqui me fico. Muito obrigado. Eu já estou quase reformado, não estou reformado porque ainda dou umas aulas e ainda escrevo num jornal online no norte de Portugal. Mas se trabalhasse, claro que nunca trabalharia no Correio da Manhã, mas se trabalhasse no Correio da Manhã, imaginem, eu hoje tinha aqui uma caixa fantástica. O Presidente da Câmara de Vila Franca confessa que era do MRPP. Sr. Presidente, só lhe fica bem, eu digo isto com todo o respeito, apesar de eu nessa altura ser não passava nessa altura e já anteriormente era um perigoso social-fascista, mas confesso que fiquei encantado pela abertura e pelo espírito com que o Sr. Presidente, uma vez mais aqui, faz parte e ainda bem que é bom orgulhar-se porque nós vemos tantos pintados de fresco que de facto é bom ver alguém que já fazia alguma coisa lá atrás. Entre os presentes, eu vejo ainda aqui o Mário Crespo, que também andou por aqui, não foi só no segundo canal nem na SIC, andou por aqui também nas cheias, e vejo uma grande figura que aliás está nestas paredes com fotografias espantosas, para além das do Terence Spencer. Temos aqui talvez o melhor jornalista ou fotojornalista ou fotógrafo português, que é o Eduardo Beja, com quem tive o prazer de trabalhar muitos anos, ou ele trabalhou comigo, já não sabemos, andamos tão misturados que trabalhamos dois juntos. Mas eu daria então a palavra ao Dr. Garcia Pereira, depois de ter feito este destaque da confissão do Sr. Presidente, que é realmente muito simpática e democrática, e que só explica e justifica a abertura com que ele me convidou para vir fazer esta coisa. E daria a palavra ao António Garcia Pereira, um homem que nós todos conhecemos das leis e do debate e da intervenção política e que me orgulho muito de ser amigo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu não sou capaz de falar sem estar a ver os olhos das pessoas a quem me dirijo e, portanto, peço imensa desculpa, sentado não consigo ver, sobretudo as pessoas que estão lá atrás. Queria começar por agradecer o convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, primeiro para ter colaborado com um texto que
relata a minha experiência enquanto aluno daquela casa de correção que era o Liceu Camões, na altura em que lá andei, quando era aluno do 6º ano do Liceu Camões, e de facto fui um dos jovens estudantes liceais que respondeu àquele apelo de solidariedade para nós irmos ajudar as populações depois da tragédia que as tinha atingido. Os nossos colegas mais velhos das universidades, sobretudo o técnico e medicina, vieram para as zonas, nomeadamente aqui de Vila Franca, Castanheiro do Ribatejo, Alverca. Nós, os mais novos, estivemos nas zonas de Lisboa, os do Liceu Padre António Vieira, quanto me recordo, em Odivelas, em Benfica, e os do Liceu Camões, como era o meu caso, estivemos no bairro da Liberdade, em Campo Lido. E foi, de facto, uma experiência que ainda hoje me emociona. E foi, portanto, com muita honra e, ao mesmo tempo, com emoção que eu recebi esse convite. E foi também com surpresa quando recebi o convite para vir aqui à apresentação do catálogo. O que é que eu posso dizer? Em primeiro lugar, eu acho que esta exposição tem uma importância enorme. Tem uma importância enorme porque é uma demonstração daquilo que deve ser feito para preservar a memória e a experiência acumulada, que é uma coisa que tem pouca tradição no nosso país. Nós fomos educados durante décadas, antes do 25 de Abril, naqueles velhos burocrados do manda quem pode, obedece quem deve, não te pagam para pensar, é Deus que nos ensina que devemos obedecer aos nossos superiores, se soubesses quanto custa mandar, mais suave seria a tua obediência, e outras barbaridades acarneirantes similares a esta. E, ao mesmo tempo, também uma visão muito fatalista que visava despojar os cidadãos da sua capacidade de construírem o seu próprio destino. E, portanto, a lógica de que, quando as tragédias aconteciam, tinha chegado a hora dele, foi Deus que quis levá-lo mais cedo, e outras palavras semelhantes, como se aquilo que se passou aqui e um pouco por toda a região por onde a tempestade entrou, não fosse muito mais do que a consequência de um fenómeno meteorológico de facto de consequências graves, natureza grave, sobretudo uma consequência das condições económicas e sociais em que a maior parte das vítimas vivia. É preciso dizer e assinalar, e isso está assinalado também na exposição, que o sítio onde houve maior precipitação, foi uma precipitação gigantesca, chegou aos 170 litros por metro quadrado, o que corresponde numa só noite a 1/4 da precipitação anual, mas o sítio onde houve a maior precipitação foi no Estoril. E no Estoril não só não houve vítimas, como não houve sequer estragos materiais dignos desse nome. E, portanto, a primeira coisa é que as consequências desta tragédia têm um selo de classe muito marcado desde o início. E é quem morreu, quem viu as suas casas destruídas, quem viu as suas vidas viradas do avesso, foram de facto as pessoas mais pobres, as pessoas do campo, e as pessoas que viviam nas periferias das cidades, em bairros da lata, em casas sem condições, que foram levadas pela enxurrada. E eu acho que a preservação dessa memória é de facto muito importante, como é também importante a preservação de que o governo fascista pagou muito caro a forma como lidou com esta tragédia. A reação do governo primeiro foi de total inação. É preciso dizer, isso também está assinalado muito bem na exposição, não houve uma palavra de conforto de um governante relativamente às vítimas das cheias. Não houve um tostão de verba destinada, digamos, a um socorro extraordinário às vítimas das cheias. E houve uma total incapacidade de resposta daquilo que nós hoje chamaríamos, na altura não se chamava assim, a proteção civil, relativamente a esta tragédia. Quem acorreu a ela foram os bombeiros, quase todos voluntários, foram alguns militares, designadamente os fuzileiros e o pessoal da OTA. Aliás, creio que o Joaquim Frias chega às quintas num bote de borracha da Marinha, não é? Mas uma intervenção estruturada não houve e, portanto, ela repousou em cima de corporações de bombeiros, quase todas voluntários, com um esforço tremendo, que nós fomos encontrar completamente extenuados, alguns deles a não dormir e praticamente a não comer há 2, 3, 4 dias consecutivamente. Segundo, a ocultação da real dimensão da tragédia, com a censura a funcionar. Eu, aliás, tive a lembrança de dizer que
quando se começa a gerar aquele movimento de solidariedade, o Diário da Manhã, que era o diário oficial do regime, diz: estamos perante a vitória do homem que a natureza tinha esmagado. A 27 de novembro, portanto a tragédia é na madrugada de 25 para 26, a censura diz: é conveniente ir atenuando a história, urnas e coisas semelhantes não adianta nada, é a altura de acabar com isso, é a altura de pôr os títulos mais pequenos. E no dia 29, nova indicação da censura, inundações, os títulos não podem exceder a largura de meia página e vão todos à censura. Não falar no mau cheio dos cadáveres, atividades beneméritas dos estudantes, cortar. E ainda nesse mesmo dia tinha havido uma deliberação do Senado da Universidade de Coimbra aprovando um apoio às vítimas e deliberação do Senado Universitário de Coimbra acerca do auxílio a prestar às vítimas de enxurradas, cortar. Portanto, a posição que o regime na altura adotou foi ocultar o mais possível a verdadeira dimensão da tragédia, cortar as fotografias, cortar os textos, cortar as informações, cortar a informação quanto ao número de mortos. E eu devo dizer que uma das coisas que nos impressionou, a minha experiência é de nós, alunos do Liceu Camões, que era a tal casa de reclusão, com o reitor que ficou célebre, não propriamente pelas melhores razões, ao longo da história, o reitor Sérgio Correia, mais conhecido pelo MG, ou seja, monstro das galerias. A verdade é que nós decidimos faltar às aulas e dirigimos a umas instalações da Juventude Universitária Católica, da JUC, mesmo os que não eram religiosos, como era o meu caso, não era, nem sou, mas decidimos porque era um sítio onde estava a ser organizado para os estudantes mais novos a ida a estes locais. Os estudantes mais velhos eram organizados no técnico, cuja piscina foi transformada, é uma imagem que também não esquece, transformada numa espécie de reservatório ou de armazém, onde iam sendo colocadas as coisas que primeiro foram recolhidas num ciclo bastante restrito, das famílias, dos conhecidos, dos amigos, dos estudantes, e depois, à medida que se foi generalizando o conhecimento da cidade de Lisboa, as pessoas iam lá entregar alimentos, roupas. Uma das coisas que a gente precisava muito, lembro perfeitamente, eram caixas de papelão, porque como estávamos a ajudar as pessoas a recuperar os seus pertences, tinha de haver um sítio onde eles fossem colocados, e portanto foi ali que foi centralizada essa ação. Os colegas universitários, por exemplo, vieram aqui para esta zona, os de medicina, aliás, há um relato também muito interessante da Diana Andringa sobre isso. Estava em medicina, mas tinha horror a agulhas, mas segundo ela diz, que a ocupação dela foi passar a administrar vacinas perante os riscos de uma epidemia face ao número de cadáveres e às águas inquinadas que existiam. E todo esse movimento, que se calcula neste momento que terá mobilizado mais de 1000 estudantes por dia, num total de 5.000 e tal estudantes, acabou por ser frontalmente proibido pelo regime, cujas forças da repressão, naquele caso a prestimosa GNR, na altura, apareceu nos locais para proibir que os estudantes entrassem lá, portanto, ao fim de cerca de uma semana. E a verdade é que essa experiência dos 5 dias foi uma experiência explosiva. Do ponto de vista dos estudantes, a maior parte dos estudantes não sabia o que era um bairro da Lata. Não fazia sequer ideia que havia bairros da Lata. Mesmo as pessoas que tinham alguma consciência política nunca tinham estado numa situação daquelas. E quando aterram, e nós do Liceu não aterramos nos piores sítios, ficaram completamente sideradas perante o facto de concidadãos nossos poderem ter que viver em condições como aquelas. E isso foi um choque tremendo para os próprios estudantes. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito curiosa que se desenrola ali. Nós fomos vistos num primeiro momento com algum distanciamento, até alguma desconfiança. Sempre sem grandes conversas, esse ambiente mudou-se completamente. Passou a haver uma cumplicidade crescente e também do lado dos estudantes começou a haver um incentivo para que as pessoas não aceitassem aquilo como uma fatalidade do destino. Não, isto não aconteceu porque Deus quis que levasse os seus familiares. Isto aconteceu porque as pessoas não têm posses para poder viver numa casa com alicerces de jeito, porque os seus salários são baixíssimos, porque o direito à habitação não existe. E este movimento recíproco conduziu, por um lado,
a uma grande elevação do nível político de uma juventude estudantil que já começava a despertar em grande para a luta política, mas que deu aqui um salto muito importante e também representou o semear de revolta contra o regime. E a verdade é que o regime mandou parar a contagem dos mortos aos 460 e qualquer coisa, mas nós tínhamos, e na bocado estive a recordar com o Dr. Pedro Roseta, quer o Boletim da JUC, quer um jornal que se chamava, salvo erro, Solidariedade Estudantil, era a imprensa clandestina da altura, mas que era a que trazia as informações de verdade. E nós tínhamos a dimensão de que a tragédia era muito maior do que aquilo que tinha aparecido, efetivamente, nos números oficiais. E esta experiência, que é simultaneamente um apelo aos sentimentos mais nobres das pessoas, numa época em que o que se tenta prevalecer é o individualismo feroz, é a desconfiança, se não mesmo o ódio em relação ao outro, o desprezo pelos valores da solidariedade, da ação coletiva. Eu acho que esta experiência é muito importante e a exposição também é muito importante por isso. E depois, queria dizer que espanta-me, e eu acho que esta exposição é uma pedrada nesse chão, que uma tragédia desta dimensão e as causas e as consequências económicas e sociais que a caracterizam tenha sido tão pouco estudada entre nós. A verdade é que isto, do ponto de vista das suas consequências, foi a maior tragédia desde o terremoto de 1755 e, eventualmente, o grande aluvião que houve na Madeira no início do século XIX, em 1800 e pouco. E foi uma coisa terrífica, do ponto de vista da dimensão do número de vítimas, mas do rastro de destruição. Nós estamos a falar entre 20 a 30 mil casas completamente destruídas. E a verdade é que isso tem sido muito pouco estudado. Eu acabei por descobrir, nas investigações que também estive a fazer, um estudo de três estudiosos portugueses que foram apresentar a Santiago do Chile em 2012 uma comunicação que é mais conhecida no estrangeiro do que entre nós, sobre exatamente o impacto económico e social que teve uma tragédia como esta. E eu acho que, e é aí que não vos quero tomar demasiado tempo, era esta última palavra que eu queria deixar. Acho que esta exposição é simultaneamente um marco do ponto de vista da preservação da história, é um marco de reposição da verdade histórica, é um marco de apelo aos valores da solidariedade, da ajuda do outro, a célebre frase do testamento político do Gabriel Garcia Marques, que diz que um homem só deve olhar de cima para baixo relativamente ao outro homem quando for para o ajudar a levantar-se do chão. E é também um apelo para que isto não caia no esquecimento e seja de facto objeto de uma pedagogia. O Sr. Presidente já referiu que ela é feita aqui no Conselho de Vila Franca, mas com o devido respeito eu acho que deve ser feita por todo o país. E o desafio que queria fazer era exatamente que, sendo transformada em exposição itinerante e que possa percorrer, digamos, esta zona aqui, se tenha o sonho de a transformar em exposição nacional e que ela possa ser levada a um local ou um conjunto de locais que lhe deem a expressão nacional que efetivamente ela merece. Eu acho que o Conselho de Vila Franca de Xira, a Câmara Municipal, o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora, a equipe toda que trabalhou nisto, estão de parabéns, são um excelente exemplo do que deve ser feito, porque trata-se de não apagar a memória de uma tragédia terrível como esta e trata-se também de retirar dela as lições para que não volte a acontecer. Porque este é o último problema que a gente tem. É saber se as medidas que se vê que não tinham sido tomadas na altura, como a construção nos leitos dos rios, como a falta de um ordenamento correto do território, como a falta do escoamento adequado das águas pluviais, como a regulação adequada dos rios, designadamente, e digamos, o nosso relacionamento com a vizinha Espanha no que diz respeito à regulação dos caudais dos rios. Aprendemos com isso, demos um passo em frente, estamos hoje em condições de garantir às gerações mais novas
que uma tragédia destas não volta a suceder. Essa é que é a responsabilidade com que esta exposição nos confronta. E acho que é essa a responsabilidade que nós temos de dizer todos que sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Garcia Pereira. Já perceberam porque é que o Dr. Garcia Pereira não podia deixar de estar aqui? Porque, de facto, traça-nos aqui exatamente os pontos mais importantes, não só da exposição, mas do que foi a tragédia em 67 e daquilo que nós temos a aprender com o que aconteceu e com o que daí para cá também tem vindo a acontecer relativamente a fenómenos deste tipo. Infelizmente, há muitos testemunhos. Há outro aspecto também muito importante que o Dr. Garcia Pereira não deixou de salientar, que é o problema da censura. E a censura, eu vejo ali um ligeiro sorriso do amigo Gageiro, mas porque ele viu muitas das suas fotografias que fez nas piores condições, mas muitas delas serem banidas e impedidas de serem mostradas. Mas a censura aparece num testemunho de um homem que ali nos 38 testemunhos que nós temos no áudio, ele aparece e chama-se Dennis Redmond. Era um jornalista americano que eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar com ele em Portugal e depois no estrangeiro também, na Associated Press, e que vivia cá nesta altura. E ele diz uma coisa: ele acha que esta exposição é uma provocação e ele próprio não resiste a fazer esta provocação, porque esta exposição é a vitória ou finalmente o encontro da verdade e da liberdade com a censura. Porque a verdade é que durante 50 anos, tal como o Dr. Garcia Pereira também salientou, esta coisa tem andado mais ou menos abafada. Não há estudos, não há conhecidos, não há gente que fale, não é muito mostrado aquilo que apareceu nas televisões quando se fez 50 anos sobre as cheias. Foi um bocado o folclore do dia-a-dia que nós estamos habituados a ver nas televisões. Não se falou muito, vá lá, apareci eu, segundo o Sr. Presidente, que me viu algures a falar de quintas, mas isto não foi um folclore. Eu não sei explicar muito bem, mas eu passei por grandes tragédias, vi grandes barbaridades, muitas da natureza, outras cometidas pelos próprios homens, e confesso-vos que vi o suficiente para não mostrar sentimentos, mas não consigo pensar em quintas e no que foram as cheias de 67, sempre comover. Não consigo pensar no trabalho que foi eu, o Pedro Alvim, o Fernando Assis Pacheco, andarmos a contar mortes por quartéis de bombeiros, quartéis militares, hospitais, igrejas, porque o governo dizia que só havia aqueles 462 e a nossa contabilidade, infelizmente, era muito mais alta. No entanto, a censura não deixava de dar um número. E é um número que eu julgo que se aproxima hoje na altura, dos 700. Não chegaria aos 700, mas eram 600 e muitos mortos. Nunca conseguimos revelar isso, mas é interessante também nesta exposição, se repararem na timeline, na fita do tempo que há na entrada do lado esquerdo, podem reparar que os cadáveres vão sendo enterrados e o número oficial de mortos, data a data, é sempre o mesmo, 462. Mais 4 funerais em Vila Franca, número oficial de mortos, 462. Sempre foi isto. E, infelizmente, isto não foi considerado, não foi tido, não foi achado e, de algum modo, eu fico muito satisfeito também por ouvir o Dr. Garcia Pereira falar numa coisa que até alguns autarcas, para surpresa minha, que vieram aqui por sua iniciativa e que 2 deles eu conheço,
sugeriram era que, inclusive, não falando na itinerância possível desta exposição, é que ela fosse facultada a outros municípios. E era-me dado o exemplo de Louros, Amadora, Odivelas, como tudo zonas que foram muito afetadas também pelos cheios de 67 e que não deixariam de ter interesse em mostrar esta exposição. Aquilo que o Dr. Garcia Pereira disse é muito mais importante e, de facto, eu também concordo que é uma pena daqui a um mês isto é tudo desmanchado. Fica no catálogo, e a importância deste catálogo é essa, porque é a nossa memória. Mas o que é este espaço aqui e toda esta, mesmo a interatividade que aqui se conseguiu criar, é muito perdida nesse desmanchar ou nesse lavar de cestos. Mas, para isto tudo ser possível, para além da vontade do Sr. Presidente, da determinação da doutora Manuela Ralha, dos seus serviços, do seu diretor, de toda a gente que é aqui na Câmara, porque se repararem, Vila Franca de Xira é uma terra mal conhecida também, não é só as cheias. Vila Franca de Xira já viram o número de museus, já viram o número de exposições, já viram o que fazem. Alguém deve andar entretido a fazer isso, não é? As coisas não aparecem aqui, não são empresas, não é outsourcing, não é nada disso, é feito aqui em Vila Franca de Xira. E uma das pessoas responsáveis por isso, muito chata, também se não fosse chata não conseguia fazer o que fez e o que faz, é aqui a doutora Idalina Costeira Mesquita, como o Sr. Presidente já disse, é só uma coincidência, não tem nada a ver, não é aquela coisa dos familiares que estão todos, não sei. A doutora Idalina Costeira Mesquita, pronto, tem um grupo de vítimas que trabalha com ela, que continuam a sacrificar-se à espera de uma melhor oportunidade para poder fazer outra coisa noutro sítio mais agradável e com alguém que não seja tão macerador. E eu, que disse que sim, de boa fé, ao Sr. Presidente, imaginem, vim cair no regaço da doutora Idalina Costeira Mesquita. E em boa hora também caí no regaço, porque afinal, isto de mulheres fáceis, minhas senhoras, meus senhores, nunca é bom. A doutora Idalina foi uma mulher extraordinária e a equipa que ela dirigiu e que chefia ainda hoje, elas e eles, João, Salvo, muita gente, a Dulce, a Filomena, muita gente que tem que ver com o que foi esta exposição, deve aqui à doutora Idalina. De maneira que eu suponho que ela vão ver como é que ela é, vão ver que eu não exagerei nada. E eu só prometo é que se ela estiver a abusar, eu interrompo. Mas eu espero que não seja isso que vai acontecer. E ela vai nos dar conta do que foi fazer esta exposição. Porque sem ela, as suas meninas e os seus meninos amestrados, que ela tem, no fundo ela tem um circo que trabalha para ela, esta exposição não era possível. Eu só apanhei a boleia, sou Presidente. Muito obrigado. Desculpa. Antes da doutora Idalina usar a palavra, eu queria só pedir-vos desculpa por um lapso meu, mas que quero corrigir de imediato. Evidentemente que esta exposição é também fruto do trabalho insubstituível do mesmo homem que naquela manhã ia dentro do bote de borracha da Marinha, com 2 bombeiros e 2 fuzileiros a caminho das quintas para tentar ver exatamente o que é que se tinha passado e tentar relatar. E ele, como outros, ao longo dos dias que seguiram, sistematicamente tentaram publicar notícias, tentaram publicar fotografias, viram-nas cortadas pelo lápis azul da censura e continuaram sempre
fazendo o seu trabalho. E hoje em dia, por razões que todos compreendemos, eu acho que essa imagem do verdadeiro jornalismo isento, independente e de investigação é mais importante do que nunca. Portanto, um grande tributo e um grande obrigado ao Governo. Aqui um bocado eu estou muito piegas, não façam essas coisas que eu depois... Bom, vamos ouvir a doutora Idalina, põe-se-nos logo os cabelos em pé e passa-nos logo estas tendências para o sentimento, de maneira que devo dizer que depois da doutora Idalina falar, e como já perceberam que isto é muito informal, tão informal que nós não sabemos da mesa, não há mesa nesta sessão. Obviamente que eu tenciono, se me autorizarem e se não me tirarem os microfones e me puserem na rua, dar a palavra a alguém que eventualmente também queira fazer perguntas ou acrescentar os depoimentos que aqui ouviram com os seus próprios depoimentos. E há aqui muita gente que o pode fazer, desde o Dr. Pedro Rosqueta, o Mário Crespo, ou Eduardo Gageiro, e há muita outra gente que aqui está e outra que devia estar, mas não está, e é pena porque só nos enriquece perceber o que é que aconteceu, como é que aconteceu e como é que é possível irmos ganhando essa batalha contra a censura e contra aqueles que são contra a liberdade. Doutora Idalina, faz favor. Então, muito boa tarde a todos os presentes. É assim, eu tinha aqui algumas notas, mas depois desta apresentação já fico assim um bocadinho intimidada. Vou tentar não ser aquele bicho mau que leva todos a reboque no processo de trabalho que foi esta exposição. A equipa do Museu Municipal, e eu estou aqui não como chefe de chefia nenhuma da equipa, mas sim como colega de todos aqueles que trabalharam. Se calhar eu tenho aquele ar mais refilão, ou não sei, quando trabalhámos, mas de facto isto não era possível sem o resto da equipa, sem a minha colega Inês, o meu colega Nelson, o meu colega João Pereira, que eles estão todos por aí, eu estou a olhar, mas foi fruto de facto de um trabalho exigente, de uma pesquisa exigente. Há muita informação, mas muita informação dispersa, espalhada, portanto, tentar reunir e transformar toda essa informação. E há alguns trabalhos, não muitos, como dizia o Dr. Garcia Pereira, não há muita investigação feita. Aparecem já algumas coisas, mas efetivamente coisas pouco conhecidas, muito dispersas, e depois no fundo nós não íamos começar por escrever um livro ou fazer um trabalho de investigação, não íamos fazer uma tese de mestrado ou de doutoramento, portanto nós tínhamos de transformar toda essa informação em algo visível, em algo que, em expor uma coisa que ainda por cima é uma exposição que não tem tridimensionalidade, não é? Portanto, não é uma exposição de objetos, é uma exposição de imagem, de texto, como é que nós vamos transformar tudo isto numa coisa que não seja o Correio da Manhã também, porque as imagens não são fáceis, mas que também não oculte efetivamente a tragédia que foram as cheias de 67. Portanto, foi de facto um prazer enorme, um privilégio trabalhar com o Joaquim Letria. Isto, parece que estamos aqui todos a trocar galhardetes, mas de facto, quando nos disseram vão trabalhar com o Dr. Joaquim Letria, entre aquele susto de vamos trabalhar com um peso pesado, o desafio que vem aí foi de facto um desafio enorme. Foi com muito gosto trabalharmos consigo, muito obrigada por tudo. E eu estou realmente aqui a falar em nome de toda a equipa, que nós estamos a par, estamos todos a trabalhar ao mesmo nível, cada um com as suas funções, e
dizia o Manuel de Oliveira que um homem só não vale nada, não é? Portanto, é mesmo um trabalho de equipa e para além da equipa do Museu Municipal, portanto, também a equipa da comunicação, de design, do serviço educativo, portanto, é todo um conjunto, as pessoas que se empenham aqui também nos lados das nossas oficinas, de carpintaria, de pintores, eu acho que há efetivamente, como o Sr. Presidente também já tinha referido, há um envolvimento total, a nossa equipa de informática, que nesta exposição foi importantíssima, porque tentámos dar esse salto, um passinho de cada vez mais à frente, não estamos à frente das novas tecnologias, mas estamos a tentar chegar aos pouquinhos, um bocadinho além daquilo que se calhar tem vindo a ser feito e vamos tentando continuar e que isto seja um passo para continuarmos a desenvolver nesse sentido. O resultado da exposição, eu penso que o Dr. Garcia Pereira já, apesar de não ter estado no processo de curadoria, mas acho que espelhou bem, e não vale a pena estar-vos a massacrar, depois de uma intervenção destas, a contar-vos mais a história das ceias e de todo o processo e toda a importância que foi o apoio dos estudantes, o que se passou com a censura, depois de tudo que o doutor, o Joaquim, eu não o posso tratar por doutor, não é? Que o Joaquim Letria nos transmitiu já aqui, portanto não fará sentido eu continuar a falar do tema, mas não gostava de deixar de vos dizer que pronto, isto foi um trabalho, falar um bocadinho só mais do trabalho técnico da equipa, foi um trabalho que obrigou de facto um contacto com imensas instituições, com muitos particulares, fica um bocadinho sempre aquele sentimento de que ainda podíamos fazer mais um bocadinho, mas e poderíamos certamente, se continuássemos aqui a trabalhar durante mais um ano, faríamos uma exposição, não sei se melhor, haveria mais para dizer, não sei se o resultado era melhor, se era pior, mas acho que não esgotámos, não sei se alguma vez vamos esgotar, mas eu acho que isso é o normal em qualquer investigação que se faça. Há uma altura em que nos fica sempre aquele amargo de boca de ainda queria ter feito mais isto, ou mais aquilo, queria ter pesquisado mais aquilo, mas há uma altura em que temos que parar, temos que balizar, temos que criar ali um limite, temos um tempo, não é, para o fazer e não podemos eternamente continuar a achar que deveria ter feito mais ainda. Mas há mais certamente, se alguém quiser pegar neste tema, acho que ainda há muito por fazer, há muito por explorar. E tivemos em todo este processo de facto um contacto e uma abertura de muitas instituições, se calhar vão dizer assim, mas ainda podiam ter visto mais aqui, mais ali. Sim, é o tal fator tempo que depois nos leva a dizer não podemos continuar, porque isto é uma espécie de polvo, não é? Quanto mais portas se vão abrindo, vão-se abrindo outras e outras e outras e pronto, e o corredor não tem fim. Mas eu gostava de facto de salientar aqui que houve efetivamente apoio de algumas instituições de referência no nosso país, nomeadamente, eu tenho aqui uma cábula também, não é? Mas nomeadamente a RTP, que nos cedeu gratuitamente, porque afinal nós estamos a prestar um serviço público, e a RTP cedeu gratuitamente imagens da época, a Fundação Gulbenkian, a Fundação Mário Soares, a Cruz Vermelha Portuguesa, a OGMA, a TSF, a Torre do Tombo, Valor Local, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Hemeroteca, entre muitos outros que não vou estar aqui exaustivamente, mas o catálogo também fala e também lhes agradece, e também fala, no fundo deixa para o futuro esse apontamento. Em termos de particulares, foi, eu não sei,
neste tema é sempre muito, nesta temática é sempre muito difícil usar palavras como gratificante, foi muito bom, foi muito bonito, foi muito perante um tema destes, mas efetivamente foi gratificante falar com pessoas que de uma forma ou outra vivenciaram a tragédia, umas porque perderam familiares, outras porque ficaram sem os seus haveres, e esse contacto todo, esse processo todo de trabalho que a equipa teve, dizer que foi muito bom, não é muito bom, foi muito gratificante ter esse contacto com as pessoas. É um trabalho exigente do ponto de vista psicológico para a própria equipa e para as pessoas que se disponibilizaram a falar, muitas delas que até hoje não tinham conseguido falar mais no assunto, e que depois de conversarmos com elas e de tentarmos arrancar delas, no fundo, um bocadinho daquilo que foi a sua história, foi um trabalho muito gratificante. Acho que é um trabalho que fica para a vida, da equipa, todo o envolvimento nosso tinha que ser com uma equipa de facto que estivesse muito unida neste trabalho, porque sem o apoio uns dos outros teria sido, do ponto de vista psicológico, muito complicado. Tivemos alguns pesadelos, sinceramente, porque tínhamos que estar à meia-noite, às vezes, a escolher qual é a melhor fotografia para pormos naquela parede. E a melhor fotografia é entre uma onde estão pessoas mortas e outra onde estão pessoas mortas. Portanto, onde estão animais mortos ou onde estão animais mortos. Portanto, é um trabalho, desse ponto de vista, não é fácil, não foi fácil, mas muito gratificante. Ainda bem que o Sr. Presidente nos lançou o desafio de fazermos a exposição e que nos deu a honra de trabalharmos com o Joaquim Letria, porque no fundo é ao nosso Presidente que devemos isso, e termos tido a hipótese de trabalhar o tema que trabalhamos. Eu falei nas instituições em relação aos particulares, também para não me alongar muito. Os moradores de quintas, não podemos deixar de referir. Eu sei que já estive com a Dona Lisa Fajardo. Ela foi a nossa ponte, até se calhar para desbloquear algumas situações de pessoas que ainda não teriam conseguido falar sobre o assunto, e que foi com a ajuda dela que conseguimos chegar a mais pessoas. Sem ela não sei se conseguiríamos. Muito obrigada, Luísa Fajardo, de todo o apoio que nos foi dado. Os estudantes, à época, nós tivemos o apoio, eu não sei porque eu ainda não o vi, mas nós tivemos o apoio do engenheiro Redol. Em termos de testemunho, foi um testemunho fantástico, o dele e o do engenheiro Armindo Fernandes, que à altura eram dois estudantes do técnico, o engenheiro Redol já com o curso terminado, mas que de facto tiveram na parte toda logística, todo aquele envolvimento dos estudantes, que o Dr. Garcia Pereira também já falou, mas portanto foram duas pessoas também que nos ajudaram, quer do ponto de vista de ceder documentação, prestar testemunhos, escrever para o catálogo. Portanto, a eles também muito obrigada, se não estão presentes, mas o Dr. António Diogo, isto para falar também dos estudantes, porque é uma pessoa aqui do Conselho, que é cardiologista, que também nos deu o seu testemunho e escreveu para o catálogo. O Dr. Garcia Pereira igualmente. Portanto, o catálogo acho que vale a pena, e é isso que estamos no fundo aqui a fazer, é fazer o lançamento daquilo que vai ser, o que vai ficar desta exposição em termos de memória futura. Eu também lamento que a exposição não fique mais tempo, mas isso são as condicionantes de toda a ocupação do espaço, mas fica um catálogo com bons textos, com textos quer de investigadores, de jornalistas, no caso da Cláudia Arsénio, a Diana Andriga, ficam os testemunhos que vão ficar online. A ideia da equipa, isto também já visto com a nossa vereadora e com o nosso diretor,
que eu também já não o vejo, ele nunca gosta sempre de desaparecer, mas já temos esse desafio de continuar a recolher alguns testemunhos. Nós já temos uma série de nomes de pessoas até que vieram ter connosco, que nós não conhecíamos e não tivemos a oportunidade de conhecer durante este espaço de tempo, mas que conheceram o nosso trabalho e que nos abordaram no sentido de nós também temos eu também vivi algo, eu também fui vítima das ceias ou um familiar e era um processo e um trabalho que nós não gostaríamos de parar. Sabemos que temos outros projetos, mas era deixar sempre em aberto um tempo para continuarmos a recolher esses testemunhos, porque se não os recolhermos agora, no fundo nós estamos a fazer um banco de dados, não é? Ou estamos a trabalhar património imaterial. Se não o recolhemos agora, não o vamos recolher mais. Portanto, nós achamos sempre que recolhemos objetos e temos reservas, mas nós temos que pensar agora numa outra era, não é? Que é a era do digital e poder deixar acesso ao público, acesso online, no site da Câmara, nos sites do Museu, portanto, os testemunhos, portanto, nós temos sempre essa autorização, portanto, só estão testemunhos autorizados pelos próprios, mas esse trabalho, de facto, também vai ficar, para além da itinerância que o Sr. Presidente também já falou, portanto, este trabalho não termina aqui, mesmo com muita pena de nossa de ver depois a exposição e nós vamos ter que ficar a desmanchá-la, não vai ser duro, mas eu também não quero ser piegas, como diz o Joaquim Tria, em alguns casos, vai ser difícil aqui a desmontagem. No fundo, esta exposição e com os testemunhos que tivemos e que recolhemos, foi tentar dar uma visão também, não só de quem viveu, mas também de quem já investigou, e no fundo é dar olhares diferentes, os testemunhos refletem isso, são olhares diferentes de quem viveu ou conheceu a realidade. Em relação à fotografia, também já foi aqui falado, no caso das fotografias do Terence Spencer, foi um fruto de investigação da equipa, conseguirmos o contacto da filha. Tem a particularidade de serem fotografias que, no fundo, são uma visão não censurada, não é? Portanto, as fotografias do Terence Spencer não foram à censura. Portanto, o facto de termos conseguido, para além das fotografias que foram publicadas na live, todo um espólio, ou todo um espólio do fotógrafo, que nunca foi publicado, portanto, neste momento o Museu Municipal é detentor de cerca de 300 negativos, 150 negativos, 300 e poucas fotografias, imagens do Terence Spencer, que não estão aqui todas. O ecrã atrás deixa-nos ver mais algumas, para além das que estão ampliadas, mas, portanto, é mais foi mais um enriquecer do espólio do arquivo, do arquivo fotográfico do museu. Em relação à fotografia, a generosidade do Sr. Eduardo Gageiro, muito obrigada. Eu estava com alguma pena porque não viesse, porque ontem não me atendeu o telefone. E ainda bem que está presente. Muito obrigada também pela sua colaboração com a Câmara Municipal. De Vila Franca, nós tivemos também uma colaboração do Sr. Dário Queiroz, porque era difícil. A imagem, é claro que se as pessoas andavam no meio de uma tragédia como as cheias, não andavam propriamente de máquina em punha, menos que fossem realmente fotógrafos. A máquina também não era propriamente o objeto que é hoje, não é? A pessoa não tinha o telemóvel à mão, comprar uma máquina fotográfica não era propriamente para toda a gente. Portanto, inicialmente houve um bocadinho esse receio de vamos conseguir imagem quando as pessoas andavam ocupadas no apoio às vítimas. E, efetivamente, foi com as fotos do Terence Spencer, do Eduardo Gageiro, do
do Dário Queiroz e da OGMA, que também nos cedeu uma série de fotografias de grande qualidade, que nós realmente conseguimos chegar aqui a este resultado. Não me quero alongar muito mais. A generosidade também com que as pessoas aceitaram escrever para o catálogo. Não foi difícil, as respostas foram praticamente todas positivas, excetuando uma situação ou outra por impossibilidade da sua vida, mas foram de facto generosos da forma como aceitaram escrever para um catálogo. E pronto, e acho que é o que me apraz dizer. Penso que isto teria finalizado melhor e se calhar ainda vai finalizar com aqui não é com esta mesa, mas com este painel. Mas muito obrigada por nos terem dado a oportunidade de trabalhar um tema como este. E, Sr. Presidente, estamos prontos para mais desafios. Mais trabalho. Muito obrigada. Bom, eu não sei se alguém quer... O Eduardo, sim, pode. Um bocadinho que o microfone já vai chegar aí. As fotos do Eduardo Gageiro estão ali no fundo. Depois do Terence, são aquelas as fotos do Gageiro. Tá? Fala. Boa tarde. Eu sou fotógrafo. Do que já falado. Mas, em primeiro lugar, quero felicitar o meu querido amigo, muito estimo e admiro, Joaquim Letria, pelo excelente trabalho que fez de pesquisa sobre as inundações. Só demonstrou a sua alta categoria como um dos melhores analistas portugueses de todos os tempos. Quero agradecer a toda a equipe, ao Sr. Presidente, a toda a equipa da Câmara pelo trabalho que fez. E só quero pedir-lhes 5 minutos, 5 minutos para definir o que era o Portugal nesta época. Eu já estou na terceira idade, nasci em 35 e então nasci numa terra aqui muito próxima, que é Sacavém. Comecei muito cedo a conviver com os operários, aquela gente mais humilde. Não estou afiliado em nenhum partido político, atenção. E então, toda aquela gente que eu conheci desde criança, a maioria andava de pé descalço. E eu, quando acabei a 4ª classe, o meu pai achou que a minha, digamos, o meu futuro era ser empregado de escritório. E então pediu na fábrica de louça para eu ir para Paquete, na fábrica de louça. Então fui revoltado, porque eu queria ir para o liceu. O meu pai, não, tens que ir para ali, que ali é que está o teu futuro. E então lá fui eu, muito triste. Mas, entretanto, passado pouco tempo, comecei a ver que não era tão mal. Comecei a ter um convívio mais direto com os operários, não tinha os problemas todos que eu queria saber. O meu pai tinha um estabelecimento em frente, onde eles iam entregar a marmita pequenina, mas era pouco, para a minha mãe aquecer um fogão imenso. E então comecei a conviver com eles. Fui para a fábrica, esse convívio continuou, e eu estava muito triste, não era aquilo que eu queria, mas passado pouco tempo comecei a sentir mais feliz, porque conhecia melhor o que era a vida daquelas pessoas. E então tinha um irmão com uma máquina muito pequenina de plástico, e comecei a fotografar as pessoas. Sim, mas não percebi nada daquilo, não é? Só tinha o olho, mas esteticamente não percebia. E então, quando conheci os grandes artistas da fábrica, e para matar as fotografias, então, descobri essa linguagem de graça. E então, sabe, tu tens o olho, mas não percebes nada esteticamente, não percebes nada. Foram mais a um ateliê, um chamado Armando Mesquita, que era escultor. Vais a um ateliê, eu vou-te dar lições de arte e composição. Isso falta-te. Tens o olho, mas não percebes nada, não sabes equilibrar as formas. E então comecei, o meu professor era o escultor Armando Mesquita, comecei a fazer fotografias, digamos, mais equilibradas, e então
A máquina não prestava, ele convenceu o meu pai a comprar uma máquina fotográfica. Eu não vou contar a história da máquina, não quero mensagem. Vou contar é que quando eu consegui ir para os jornais, foi muito difícil, porque era uma arma, sabe como é que era? João Ribeiro, não entravam jovens para os jornais. Havia grandes fotógrafos, atenção, que nunca entravam para os jornais. O Serodo, a família Novaes, mas cada um que se aproveitava. Mas nos jornais, João Ribeiro era uma máfia, não saía nada de nada. Ainda por cima estavam ligados à União Nacional. Isso não interessa. E então, fotografavam para aqui, isso é outra história. Isso não interessa. Mas eram maus fotógrafos. Então, os grandes fotógrafos que havia na altura, Serodo, a família Novaes, mas a Costa, o único que se aproveitava. Não entrava nos jornais. E então, quando eu consegui entrar para os jornais, eu lembro, através o Jorge, irmão do Urbano Rodrigues, Jorge, eu fui para lá e tal, você leva umas fotografias para eu ver. Então, venha para a semana, lá fui, saí da fábrica, o meu pai ficou furioso, andou à procura de mim para me bater, era o lugar que nós tínhamos. Eu tinha aqui 18 anos, porque tinha destruído a minha vida. Tinha saído de empregado de escritório para ir para os jornais. E então, é abreviado. E então estou eu na secretária, na redação, a olhar para uma redação que eu nunca tinha visto, eu vim de Sacavém. Na altura havia poucos, não havia televisão, não havia nada. E aparece-me o João Ribeiro, conheceste? Quem és tu? Eu sou fulano tal. O que é que vieste para cá fazer? Vim fazer fotografia. Tu vais para o laboratório revelar as minhas fotografias e as do Firmino. Porque aqui na redação não é, na fotografia não é o chefe da redação que manda, sou eu. E lá fui eu muito triste para um laboratório, que era um laboratório, eu tinha um laboratório em casa melhor. Eu revelar aquelas fotografias, ainda era à mão, revelava-se à mão. E então aquilo era conferências de imprensa, coisas assim, pronto, que se fazia na altura. E então, muito triste, ao fim do ano, penso vir-me embora. Simplesmente tinha um grupo de amigos fantástico, que eram os minotipistas e os gráficos, que era a malta da pesada, assim, não te vais embora, tá? Estes gajos estão uns não sei quantos, mas tu tens que aguentar, pá. Há de chegar a tua hora. Então um dia, eu entrava de manhã e saía à noite. Enquanto os outros eram empregados no dia da manhã, eram empregados num terreiro, eram empregados aquela máfia toda. E então, ao fim, um dia à tarde, telefonam e dizem assim, pá, vem à redação e traz a máquina. O que é que se passa? Lá fui eu com o primeiro serviço à redação, com a máquina, e com o flash como recurso, mas já tinha um fio, não se fotografava assim, não é? Como recurso, punha o flash assim, mas dava luz diferente. E então, os colaboradores do suplemento literário eram todos grandes intelectuais e professores universitários. E então, apareceu um professor que se chamava Carlos Cunha, olha, vais comigo fazer uma entrevista ao Mário Dionísio. Eu vou fazer uma entrevista, faz as fotografias. Então lá vou fazer as fotografias. O Mário Dionísio não vai caixinho. Eu começo a ver a parte estética. Então faço uma série de fotografias daquelas normalíssimas e depois comecei a ensinar ao termo. Olha, doutor, agora faça assim, agora faça assim. Eu falava caixinho, então no fundo mesmo fotogénico. E então fiz uma série de fotografias, mandei para a redação, o diretor me chamar. Ouve lá, a partir de agora, tu é que és o fotógrafo do suplemento literário. Tu tens um olho diferente, fotografas de maneira diferente. E então, pronto, isso foi uma luta que durou muito tempo e vou abreviar. E então acontece é que comecei a colaborar. Eu já mandava muitas fotografias lá para fora, para concursos de fotografia. E então mandava muitas através da Associated Press, do Red e outros, do fotógrafo do Portugal Real. E então eles desconfiavam que era eu que mandava, mas não tinham provas, não é? Mas o que é certo é que fui preso pela PID, porque eles achavam que eu mandava aquelas fotografias que mostravam Portugal, não era aquele que eles queriam que fosse conhecido. E eu lembro do interrogatório
o mortal a dizer assim, isso leva tempo a história da PID, vou ser breve. Porquê é que vocês só fotografam pessoas, e pessoas humildes, quando temos paisagens tão bonitas? E então foi assim. Quer dizer, acabei por ser solto, porque já era na época Marcelo Caetano, e então os correspondentes da empresa estrangeira perguntaram-me ao Rui Patrício porque é que eu estava preso. E então, pronto, tive pouco tempo preso, porque tive 2 meses, ou o que foi, só porque fazia fotografias que eles não gostavam. Entretanto, isto, 67, isto foi uma das muitas reportagens que eu fiz, que não saiu nada no século ilustrado. Foi tudo censurado. Aliás, atrás dessas fotografias, atrás dessa parede, estão as fotografias que são minhas, também, todas censuradas. De forma, quer dizer, eu tive o azar, quando chegou o 25 de Abril, a sentir-me profundamente feliz, porque pensei que realmente as coisas iam mudar. E aconteceu uma coisa muito grata, que me facilitou a vida. Quando eu cheguei no dia 25 de Abril ao Terreiro de Paço, fui avisado às 6 da manhã por aquela malta da pesada dos linotipistas e malta vai para o Terreiro de Paço, que hoje é que é. Então vou, uns soldados, você não pode passar. Eu estava tudo avisado, às 6 da manhã. E eu, como é grande lá, eu teve, dizia, faz favor, leva-me ao comandante, porque eu sou amigo do comandante. Eu não sabia quem era o comandante, se à partida não era amigo do comandante. E então, o soldado, muito simpático, olha, leva este senhor ao comandante, que ele é amigo do comandante. Eu chego lá, vejo uma pessoa que eu não conhecia, palavra de honra, Salgueiro Maia, Eduardo Gaja. Eu não conheço, você é do século ilustrado, não é? Sou. O século ilustrado é a Bíblia, tu sabes, da fotografia nessa altura. E então o Salgueiro Maia diz-me assim, olha, pode andar comigo. Pronto, isso foi das primeiras, digamos, reportagens que eu fiz de um Portugal realmente diferente, que fico feliz de estar aqui a poder falar abertamente e pronto, e tínhamos esperança que as coisas vão evoluindo favoravelmente e que sejamos, como dizia o meu amigo Raul Soldado, façam o favor de ser felizes, não é? Muito obrigado. Assim vale a pena chegar aos 84. Nada. Não, eu disse que assim como tu, vale a pena chegar aos 84. 85? 85. Estava a favorecer. Não, o Eduardo é... Doutor, diga, por favor. Não fui eu que tomei a iniciativa. Bom, antes de mais, quero agradecer muito o convite que me foi feito para a inauguração da exposição, a qual eu não pude corresponder, e tanto mais que a colaboração que me foi pedida era impossível. E vou explicar porque é que era impossível, porque há um documento que está ali, que já vou-vos explicar o que é que apareceu, junto com os documentos das associações de estudantes, cujo original desapareceu. Foi distribuído em dezenas de milhares de exemplares, mas não existe nenhum, a não ser muitas milhares de fotocópias. Portanto, peço desculpa, mas parece-me que o encontraram em Coimbra, está ali. Encontraram no centro 25 de Abril de Coimbra, deve ser um caso raro, a matriz foi feita numa tipografia que obviamente não foi identificada. Bom, agradeço muito, gostei muitíssimo da exposição, queria só sublinhar alguns pontos. Concordo com tudo o que os 4 oradores do painel disseram, portanto posso assinar por baixo, como se costuma dizer. E quero referir que há várias explicações, incluindo porque é que depois do 25 de Abril não foi mais conhecido. Mas começando pelo princípio,
também está ali dito claramente na entrada que havia, não chegavam a 30 mil estudantes universitários. Hoje sabem que são centenas de milhares, felizmente. Eram realmente filhos de profissões liberais, da burguesia, da classe alta, alguns da média alta, e eram raros os outros que chegavam a ensino superior. E, portanto, a maioria não conhecia a realidade do país. Havia uma minoria que conhecia, na qual eu estava, mas sem qualquer mérito meu, porque aos 12, 13 anos, na minha paróquia, os meus pais puseram-me numa coisa ainda antes da JUC, que eram as conferências de São Vicente de Paulo, que havia também para miúdos, e nós íamos realmente conhecer essa realidade dramática dos bairros de lata de Lisboa. E mesmo os não bairros de lata, havia zonas muito, muito envelhecidas, onde as populações viviam muitíssimo mal, completamente abandonadas e sem esperança de futuro, porque, como sabem, durante todo o consulado, para não dizer pior, a ditadura de Oliveira Salazar, com uma ligeira mudança no tempo de Marcelo Caetano, não havia segurança social. Portanto, não havia segurança social, pura e simplesmente havia apenas os funcionários públicos e alguns outros corpos que tinham acesso à proteção social. Os outros, enquanto trabalhavam e depois ou ficavam a cargo dos filhos, ou iam para a rua ou para uns tugúrios, como eu vi, aí não apenas na zona de Lisboa, já ouviram falar certamente das ilhas do Porto e outras coisas. Bom, portanto, havia uma minoria que realmente conhecia a realidade. E através no dia 25, 26, 26, dia 25 foi no dia 26, através dos padres das várias paróquias da zona, os estudantes foram alertados para o que se estava a passar e realmente houve um grupo de estudantes, muitos do Instituto Superior Técnico, um deles, infelizmente, já falecido, como aliás outros, porque passaram 52 anos, não é? Que é o depois engenheiro António Calado, que com a Isabel Pinto Correia e mais outros, o João Duarte Cunha, outros já aqui falado, que no técnico e fora dele, tiveram essa ideia de falar com as associações de estudantes e fez essa coisa tudo em conjunto. E devo também sublinhar uma coisa, é que às vezes nós temos esta lógica muito divisionista e tal. As associações de estudantes e a juventude católica estavam imbricadas umas nas outras. Claro está que nas associações de estudantes havia estudantes indiferentes, ateus, de outras religiões, muito poucos nessa altura em Portugal, muito poucos, mas havia tudo o que quiserem, havia desde direita liberal até se chama extrema esquerda, todos nós, no fundo, tínhamos a noção de que não podia continuar. O ano de 67 e depois de 68 foi um ano em que aquilo que se dizia, até mesmo fora do mundo de estudantes, era isto não pode continuar. Depois houve, como sabem, o marcelismo, aquela esperança que depois foi bom, mas isso é outra questão. Bom, agora o que vos queria dizer foi que, portanto, esses estudantes fizeram aquilo que podem ter uma ideia do que foi os estudantes de medicina a vacinar, a tratar as pessoas com feridas. Uma das coisas terríveis que por vezes eu encontrava, hoje é quase impensável, em Portugal, encontrar pessoas com feridas que não eram tratadas, mesmo fora do mundo das inundações. Eu tenho na minha imagem crianças enfesadas e outras com feridas abertas, dizem, mas como se faz aqui? Como é possível? Como é possível isto? Mas era possível e era isso que realmente causou realmente na grande massa dos estudantes que não eram realmente habituados a isto, e muitos deles depois mudaram na sua vida, e eu diria que muitos deles, depois do 25 de Abril, em partidos, desde o CDS até, mais uma vez, à chamada extrema-esquerda, com os seus vários partidos, em todos eles, houve estudantes que estiveram nas inundações e que o seu compromisso e a sua forma até de estar na vida resultou daquilo que se passou. Era isto que vos queria dizer. Agora falo do resto. Por que razão é que tantas pessoas, o professor Mariano Gás, a doutora Rosário Carneiro, outros já falecidos,
o engenheiro Pedro Coelho, que depois veio a ser deputado e membro do governo do PS, e tantos outros de várias áreas que ficaram realmente marcados e daí que tenham dito, não, nós temos que mudar Portugal. Nós temos que mudar Portugal. Não é possível que Portugal continue a ter esta estrutura social e outra em que, efetivamente, há uma grande parte da população, quer rural, quer nas periferias urbanas, que vive assim. Não é possível. E realmente eles empenharam-se muito nisso. E agora, porque é que não foi mais conhecido depois do 25 de Abril? O choque e a consciencialização foi de tal ordem, esta é a minha perspectiva, podem discutir, que a maior parte dos estudantes que andaram naqueles dias guardaram aquilo para si. Nós encontramos, a minha experiência, muitos desses nomes e muitos outros, aqui alguns já falados e outros, nós quando nos encontrávamos, estou-me a lembrar do Jorge Silva Melo, que é um homem muito conhecido das artes do teatro, lembro, falámos uma vez, ele disse-me, passados décadas, Pedro, lembra que eu fui contigo um dia, não sei o quê, não sei onde e tal. Porquê? Porque os estudantes interiorizaram, o choque foi tal, que guardaram para si e diziam, não, eu vou mudar a minha vida, a minha forma de fazer, mas não vou, isto é importantíssimo e julgo que é verdade, não vou tirar proveito pessoal ou político daquilo que fiz. Eu juro que isso é uma das coisas, para além de tudo o que fizeram, os estudantes merecem realmente, os estudantes da altura, essa coroa que não pode ser recusada. Não aproveitaram em toda a sua vida aquilo que fizeram. Aquilo que eles fizeram naqueles dias e depois, não andaram depois a fazer disso vanglória para a sua carreira política, social, etc, etc. Isto tem que ser dito e tem que ser definido. Última coisa. O que é que aconteceu depois com a divulgação? Claro que 462, há a célebre frase, que parece que é verdadeira, do homem da censura, mandado por alguém de cima, que diz, bom, chega aos 462, hoje não morre mais ninguém. Portanto, quer dizer, aquela ideia de que a realidade é o que é publicado. Bom, se não se fala, bom, morreram 462, bom, os outros tais, até chegar ao próximo dos 700, como já foi dito, os outros tais não existem, mesmo que os corpos apareçam. E os corpos que nunca apareceram, dizia-se na altura que alguns corpos, alguns apareceram depois enterrados na lama, mas alguns terão ficado no lodo do Tejo, inclusivamente alguns poderão, por causa da força da enxurrada, poderão ter até sido levadas para o mar, não sei. Portanto, presume-se que haveria muito mais dos que os tais 462. Que fazer? Os estudantes entenderam, não, isto não é possível. E podem ver ali, nesta sala mesmo ao lado, que quer as associações de estudantes, onde havia, portanto, estudantes católicos, no meu caso, eu era simultaneamente dirigente da Associação da Faculdade de Direito, o presidente, que era o Amadeu Lopes Sabino, que era maoísta, mas eu era presidente do Conselho Fiscal, mas tantos outros, que como já tinha acontecido na luta contra o 40.900, que foi conduzida pelo professor engenheiro Carlos Portas, que era simultaneamente presidente da JUC e presidente da Associação Académica de Agronomia. E que foi um caso de uma grande vitória do estudante em 56, que foi conseguir derrotar o decreto-lei 40.900, que não entrou em vigor. Mas aqui tínhamos a censura não deixava passar nada e nós dissemos, não é possível. Os estudantes das associações de estudantes fizeram, podem ver ali, o Solidariedade Estudantil, foram 4 boletins, em milhares e milhares e milhares, a todos os estudantes, que abrangeram quase todo o universo dos tais, seriam 28 mil estudantes universitários que havia nesta altura do país, e a Juventude Universitária Católica tinha um jornal chamado Encontro, do qual por acaso era o diretor, naquela altura, porque já estava a acabar o curso, e esse jornal estava isento de ir à censura nos termos da concordata. Claro está que assim que nós anunciámos que íamos fazer um número especial sobre a cheia, claro, a censura mandou logo uma carta a dizer que a partir daí passava a ir a censura rigorosa, etc, etc. O que é que nós fizemos?
podem ver ali, se estiverem interessados, ali naquele canto. Não podíamos fazer um livro, porque isso seria uma responsabilidade criminal e seria apreendido, etc, etc. Não podíamos fazer um jornal, porque isso também tinha... O que é que fizemos? Inventámos uma coisa chamada Caderno de Reflexão, e número 1, não teve mais nenhum, e esse Caderno de Reflexão número 1, o que é que tem? Tem uma entrevista com o professor engenheiro Gonçalo Ribatel e com o professor, nessa altura ainda não professor, arquiteto Nuno Portas, para explicarem aquilo que já aqui foi dito, a explicarem as razões, as tais razões, porque é que não morreu ninguém no Estoril e morreu tanta gente na cintura de Lisboa. Aquilo que já foi dito, não vou repetir, as casas mal construídas, as barracas, a dificuldade do acesso, as casas em Leite Ribeiro, em sítios incríveis nas colinas, via-se qualquer coisa, ia destruir aquilo tudo e no fundo também a péssima qualidade de vida. E está ali tudo claramente, e então resolvemos fazer esse caderno que em dezenas de milhares de exemplares que foram distribuídas por vários sítios, talvez alguns também em Vila Franca, de Xira, em Lisboa, certamente, e sobretudo dados aos estudantes. E foi isso que... E aí também a coisa foi de tal maneira séria, e era de tal maneira séria, claro que tivemos também, evidentemente, a cobertura de várias entidades, incluindo da hierarquia da Diocese de Lisboa, etc. Mas mesmo assim, aquilo foi de tal maneira sério que os estudantes, ao contrário do que aconteceu tantas vezes, ali os estudantes não foram punidos. Porque se fossem, estou convencido que fossem punidos, havia uma reação tal. Então, como assim? Eles fizeram isto, andaram na lama, furaram, etc. E agora, além de serem censurados, vão ser punidos por terem ultrapassado a censura. Estão aqui em causa valores fundamentais, primaciais, da dignidade da pessoa, da justiça, da verdade. São os valores que não podem, por uma maluquice qualquer, uma tirania qualquer do governo ou da censura, não podem ficar impunes. E foi assim que tudo isto aconteceu. Pronto, obrigado por tudo. Dr. Pedro Roseta, muito obrigado por esta intervenção. Peço desculpa porque nós, efetivamente, foi uma das pessoas que contactámos para colaborar connosco. Na altura não foi possível, mas as coisas acabam por acontecer, portanto, de uma forma menos prevista, mas muito obrigado pela sua intervenção. Que nós tínhamos tido, efetivamente, uma conversa ao telefone, e pronto, e ainda bem que aqui nos veio trazer aquilo que tinha sido eu a ouvir, mas que de facto acho que todas estas pessoas que aqui estão merecem mais desta informação sobre o processo de trabalho. Só queria sublinhar um aspecto, fico muito grato pelas palavras do Dr. Garcia Pereira em relação à minha pessoa, mas são imerecidas, porque a minha história com Quintas, mesmo quando o Sr. Presidente falava, eu de facto fui o primeiro repórter, o primeiro de fora da terra a chegar a Quintas, porque não se podia chegar a Quintas. Eu cheguei no tal gazebo, um barco de borracha dos fuzileiros, 2 fuzileiros, 2 bombeiros, e eu pedi uma boleia, e deram-me boleia, em Castanheiros do Ribatejo, deram-me boleia, e eu cheguei a Quintas, mas nenhum de nós, naquele barquinho, tinha a ideia do que ia encontrar. Portanto, não foi mérito, não fui à procura de coisa nenhuma, nem estava informado da tragédia que ali tinha ocorrido. Limitei-me a ir com eles e a ir a Quintas, e no fundo aquilo que nós íamos fazer, e um pouco a missão deste barquinho e daqueles 2 fuzileiros e 2 bombeiros, era encontrar umas populações que estão para aí isoladas. Era o pior que diziam, era isto. Vamos ver aí umas coisas que estão por aí isoladas. E foi assim que
Infelizmente descobrimos quintas, foi difícil entrar em quintas, foi preciso dar a volta pela várzea para conseguir entrar, porque a ponte cortava o acesso pelo rio, não se chegava a quintas, e a Luísa Fajardo com certeza lembra-se bem daquilo que eu estou a dizer, porque ela vivia lá, e aquilo que lá encontrei é indescritível. E como vos disse, já vi muita coisa, mas não me perguntem porquê, deve haver uma explicação psicológica, neurológica, ou o que quiser. Mas quintas deixa-me, porque aquilo que eu vi, de facto, era uma pequena povoação com 105 habitantes. 89 estavam mortos. Os que restavam, ou estavam a abraçar os que tinham partido, ou estavam meio aparvalhados no meio de tudo aquilo. É difícil de explicar aquilo que se encontra e aquilo que depois se vê, e a partir daí o que é que se pode fazer e até onde é que vai o extremo humano. De modo que não tenho nenhum, nem seria justo, não tive nenhum mérito em chegar a quintas. Foi por acaso. Cheguei a quintas porque vi aquele barco que ia partir e pedi, levam mais um, deixem-me ir com vocês, e fui. E foi assim que cheguei a quintas. E depois as dificuldades, as comunicações, que é uma coisa muito interessante, e aqui não é falado, mas que se fala muito e se vê na crónica do Pedro Alvim, é que como comunicar tudo isso. Nós temos o telemóvel, falamos, é fácil, e o Skype e os computadores e tudo isso. Mas naquele tempo, onde é que é um telefone? Quando é que se chega ao telefone? E chega-se ao telefone a tempo de depois lá na redação receberem a notícia, ainda dá para aquela edição, ainda é para aquele dia. Era muito difícil, não era fácil. E o Mário Crespo, que está aqui, pelo menos sabe tanto como eu destas coisas, e portanto conhece bem as dificuldades que se experimentavam para fazer chegar a informação às pessoas. No fundo era chegar às pessoas. Eu só estava a dizer isto porque não é justo. Eu cheguei lá por acaso, não fui lá porque em quintas, não. Fui lá porque eles me levaram para quintas e porque íamos à procura de uma povoação que estaria isolada. Não sabíamos mais nada. E não sei se nos presentes alguém mais deseja fazer perguntas ou dizer alguma coisa. Faz favor, minha senhora. Boa tarde a todos. Está obrigada. Sim. Obrigada, boa tarde. Obrigada, antes de mais, por esta exposição magnífica. Eu estou aqui por mero acaso, vim ver a exposição, percebi que havia o lançamento e fiquei. E só falo porque estou aqui hoje graças a um acaso. Tenho 54 anos, tinha feito 2 anos neste novembro de 1967, vivia e nasci em Alverca do Ribatejo, onde a água chegou ao primeiro andar das casas. Portanto, eu só estou aqui porque o meu pai, por causa da guerra colonial, estava em Moçambique e a minha mãe estava em casa dos meus avós, que tinham um primeiro andar. E, portanto, até a água chegar àquele primeiro andar, eu, com 2 anos, recordo-me fiquei, provavelmente, interiorizei o barulho e ainda hoje não fico confortável num sítio onde a água esteja presa, porque tenho aquela noção desse barulho que se ouvia. E para dizer também que, para além de achar extraordinário tudo aquilo que já aqui falaram, há 2 aspectos que eu acho que devem ser realçados do nosso povo. A solidariedade extraordinária que tiveram não só as pessoas que vinham de fora, mas todos estes filhos dos homens que nunca foram meninos. Lembro-me, desde que estou aqui, de Soeiro Pereira Gomes e desta entrada dos Esteios, porque de facto acho que esta zona é isso mesmo, e à data era muito isso mesmo, e estas pessoas não tinham voz e foi-lhes dada através destas outras pessoas que já tinham outros meios de dar. Obrigada por isso também.
Obrigada por estas imagens que me fizeram, 52 anos depois, perceber aquilo que falava o meu avô, do seu gado, o que tinha morto, das capoeiras que passavam na água, dos gritos de quem se agarrava a qualquer coisa para não fugir, desta Quinta do Galvão, que era a 50 metros do sítio onde eu nasci, e que só permitiu que as águas descessem quando aquelas pedras que estão ali caídas, quando o muro colapsou e a água desceu até ao Tejo. Portanto, muito obrigada por estas imagens. Penso que esta exposição deve continuar, porque também só hoje vi ali no lápis azul a dimensão da censura, do que vinha, daquilo que era tentado dizer. Penso que é uma exposição que não pode ficar no nosso Conselho, Sr. Presidente. Muito obrigada por ela, partilhe com o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado. O depoimento da senhora faz-me lembrar uma outra coisa que eu tenho notado cada vez que venho aqui a esta exposição. E tenho cá vindo, venho com amigos, ou porque me pedem, anda comigo, vais servir de guia, vem, anda lá comigo, e eu venho. E passo despercebido por aqui, vemos as coisas, e eu eventualmente chamo a atenção mais para uma coisa do que para outra. Mas há, sobretudo, nestas vindas e idas e presenças aqui, uma coisa que já me aconteceu, hoje a senhora dá o seu testemunho, que é interessantíssimo do ponto de vista do que foi 1967 para si. Mas eu tenho aqui encontrado uma coisa que me faz impressão, mas que é uma verdade e que é bom que também aqui fique registado. É muita gente que vem aqui ou que faz aqui o seu luto, ou se quiserem, com esta exposição que eventualmente enterram os seus mortos ou possivelmente alguns não os terão enterrados ou outros terão enterrados, mas estavam mal enterrados. E encontro aqui muita gente a tentar contar uma história, ou a contar dizer, como um senhor que apareceu, a dizer, eu sou o filho deste senhor. E é muito curioso esse lado, às vezes aleatório, por acaso, como a senhora disse, e nós andamos aqui um pouco todos por acaso a descobrir coisas que, como a Idalina dizia, se nós quiséssemos, levava-nos ainda muito mais longe. Mas como eu disse no princípio, e volto a dizer agora, tudo isto é possível graças à vontade e à determinação do Sr. Presidente. O Sr. Presidente, de facto, se não fosse a sua vontade, não tinha havido esta exposição. E acho que valeu a pena. Continuem a fazer muitas exposições, mas esta realmente, se puder partir para outro sítio, ou ser mostrada noutro sítio, eu ficava satisfeito, mas compreendo perfeitamente a necessidade deste espaço para outras exposições. Portanto, e de resto estava o tempo marcado e as coisas nascem e morrem e, portanto, é perfeitamente natural isso. Não sei se mais alguém deseja. Sr. Presidente, por amor de Deus, faz favor. Falou, o Garcia Pereira há bocado falou de uma coisa que é o exemplo que isto devia, que esta exposição pode dar em relação ao futuro, por causa das condições que existiam na época. Se forem hoje às quintas, ficam impressionados, porque foi reconstruído. Eu, por acaso, também era dos estudantes, dos jovens estudantes, só que era daqui, era auto-organizado, e fomos também às quintas. E Alhanda, que se voltarmos às quintas, está construído no leito, onde houve as cheias, está tudo cheio de casas. Isso é impressionante, porque em 1983 houve uma pequeníssima réplica de uma cheia de uma tromba de água que veio através da montanha, na altura morava nos montes aqui por cima, e vi a intensidade da água
numa pequena ribeira que há entre as Cachoeiras e a Loja Nova, vai ter para aquela grande, que é a Quinta da Granja, encheu aquilo em 5 minutos. É uma área enorme. A dimensão não foi nada a mesma, mas está lá o risco. Está ali o Sr. Presidente da Câmara, a Presidente da Junta da Castanheta, e que saberá isso muitíssimo melhor que eu, mas é impressionante se nós voltarmos às quintas. Por exemplo. Muito obrigado. E se me permitem, eu queria também relembrar uma coisa. Foi já aqui salientado que uma das circunstâncias que agravou mais a situação foi a escuridão, portanto a ausência de iluminação, a ausência de comunicações e o isolamento completo em que as pessoas se viram colocadas. Eu coloco à reflexão de todos que em Pedrógão, também apesar de termos telemóveis e computadores e outros meios de comunicação à distância, falhou tudo. E, portanto, não é apenas a questão do progresso tecnológico de hoje temos telemóveis se houver antenas de telemóveis a funcionar. As forças de segurança, os serviços de socorro podem ocorrer se os serviços de comunicações não tiverem ardido, porque foram colocados em cabos em cima das primeiras coisas que ardem no incêndio, que são as árvores, e não subterraneamente. E assim sucessivamente. Eu acho que a recordação de uma tragédia como esta implica uma responsabilidade de que não é mais possível a gente ignorar que erros como esse e como o que acabou de assinalar não podem dever-se ao acaso ou sequer ao esquecimento ou à ignorância. E esta responsabilização, esta accountability, como se diz em linguagem saxónica, é uma coisa que nós temos de criar na nossa sociedade, porque ainda hoje nós somos muito tributários da tal teoria fatalista de que as coisas acontecem porque tinham que acontecer. Não é verdade, as coisas acontecem porque há criminosas negligências que condenam pessoas que não têm posses para viver noutros lados a serem mandadas, como está ali uma frase, que é uma frase impressionante, que ser-se miserável é uma coisa terrível, mais ainda quando se morre exatamente por ser miserável. E eu acho que isso é que é o grito de revolta que todos nós vamos sentir dentro de nós. Meu caro Joaquim Letria, se me permite, dá-me o privilégio de terminar este momento tão significativo. Efetivamente, eu não posso, na sua pessoa, deixar de agradecer muito a todos quantos produziram e proporcionaram esta exposição. Esta exposição, como agora também já foi dito, também tem uma terceira questão, para além daquelas duas que eu referi no início, é as questões climáticas. Dá que pensar e saber o que fazer e tentar minimizar ou evitar que aconteçam catástrofes deste tipo. Mas queria dizer que, infelizmente, a exposição não pode continuar. Continua e vai perpetuar para o futuro este catálogo para o qual contribuíram muitas pessoas, nomeadamente Sua Excelência o Sr. Presidente da República, que também nos concedeu o seu alto patrocínio para esta exposição. Enviámos muitos ofícios, não só a ele, como a outras personalidades, mas não vieram, ficaram a perder. Só eles é que ficaram a perder, porque efetivamente é raro encontrarmos uma exposição com este grau de seriedade de investigação e por isso mesmo nós fizemos este catálogo que vai perpetuar o contexto expositivo do que temos aqui. É uma exposição que vai estar cá até o dia 5 de Abril, vai estar à disposição em termos online, vamos fazer exposições de menor dimensão que vão ser itinerantes e vamos fazer tudo para que ela seja mais conhecida. Lançou-se aqui um repto para ela ter uma dimensão nacional, por nós tudo bem, é só também o Ministério da Cultura, alguém que se queira interessar por este assunto, enfim, estamos aqui, como sempre estamos, disponíveis para, de facto, divulgar
aquilo que foi um contexto histórico, neste caso as cheias de 67. Ainda há pouco estava o Joaquim Letria a referir que alguém disse: olha, este era o meu pai. E este era o meu pai, era esta fotografia que aqui está. E o senhor filho é o Constantino Agostinho, que há pouco estava ali. Venha aqui. E quando foi a inauguração da exposição, ele veio ter comigo e disse assim: olha, só agora é que vi a exposição, este é o meu pai, e contou a história dele. O que é de facto curioso, que esta exposição também teve este condão de trazer outras pessoas, de recordar e fazer com que alguns fizessem o seu exorcismo e resolvessem psicologicamente o trauma que tiveram, e esta exposição também teve isso em vista. Por isso, Joaquim Letria, os nossos agradecimentos, todos nós, pelo aquilo que nos proporcionou. Se não fosse o senhor, provavelmente nós não tínhamos a exposição que temos aqui hoje. E estou muito agradecido, estamos todos muito agradecidos pela honra, pelo privilégio que nos concedeu para ser curador desta exposição. Muito obrigado pela vossa presença.